Bom dia a todos. A gente está aqui ao vivo na entrevista coletiva do presidente Júlio Casares. Iremos abrir com um breve pronunciamento do presidente Júlio. E depois do pronunciamento, depois das explanações, a gente passa para a fase de perguntas. Peço que todo mundo seja breve nas perguntas, para que todo mundo tenha chance aí de perguntar. Presidente. Bom dia, eu peço a liberdade, eu vou tirar a máscara. Eu queria saudar a presença de todos vocês da imprensa, meus colegas, de outrora. Já fui dessa área, então eu sei do trabalho sério que vocês têm. E eu quero cumprimentar todos vocês nesse momento importante da vida do São Paulo. Quero registrar e fazer uma rápida introdução à presença do meu vice-presidente Arri Massis, que está aqui conosco nesse momento também importante, onde nós temos um vice-presidente que tem, além das questões estatutárias, uma participação efetiva na gestão, e é assim que vai ser. E quero começar saudando os diretores que já foram empossados. Vou fazer aqui por área. O Eduardo Rebouças, Infraestrutura, o Sérgio Pimenta, Finanças, o Roberto Armelin, Jurídico, o Carlos Belmonte, Futebol, Eduardo Toni, diretor de marketing, Érica Podadeira, gerente administrativa, José Rubens, gerente financeiro e orçamento e controle, Márcio Carlomagno, assessor especial da presidência, Davi Lisboa, abnegado, junto com Francesco Moreto, em Cotia, na base, Douglas Schwartzman, secretário-geral, também abnegado, e Dedé, gestor da área social. Temos ainda o Zé Eduardo na comunicação, que está nos ajudando juntamente com o Guilherme Palenzuela e fazendo uma transição extremamente profissional. Quero começar que os compromissos de campanha estão sendo colocados já nos primeiros dias da gestão, e é por isso que nós vamos enfocar aqui nos nossos 50 compromissos num plano de 100 primeiros dias, e não é a conclusão das propostas, mas sim o início, e nós vamos informar através do site do São Paulo o andamento de cada compromisso e de cada projeto nesses 100 dias. Mas antes quero fazer um agradecimento ao comitê de gestão que elaborou o plano na campanha e que foi um plano altamente vitorioso pelo resultado das urnas, onde o sócio colocou 75% da satisfação e o conselheiro ratificou. Quero agradecer, então, por ordem, Eduardo Alfano, Dorival Decossu, Dário Speranzini, Gabriel Abuchar, José Alberto, Márcio Malamude, Vinícius Medeiros e Iano Kazuhiro Iano, ao contrário. E também veio se somar nesse plano o Jaime Franco, que daqui a pouco vai falar rapidamente com vocês, que fará parte da nossa equipe como assessor especial também na presidência, e o Walter Longo, cuja atribuição será coordenar a reativação do GESP, que nós vamos ter um conselho informal, mas muito contributivo, propositivo, e o Walter vai nos ajudar, ele que é um grande amigo meu da publicidade. Teremos em breve um anúncio do Conselho de Administração já, com 3 personalidades independentes que vêm do mercado de negócios, que é muito importante para o São Paulo, e as câmaras setoriais, que é uma novidade, onde os abnegados vão ajudar os diretores profissionais executivos, mas vão ajudar no sentido de ter, cada um deles, uma atribuição e uma meta. Não é porque é voluntário, ele vai ter uma carteirinha, mas, como eu disse na posse, nós vamos ter um plano de metas do voluntário, o PMV, onde cada voluntário vai dispor e assinar um pacto de compromisso de tempo destinado ao São Paulo e agregar a meta a um tema específico. Ele não vai ser uma câmara setorial ligada ao marketing, ao futebol jurídico, não. É um tema específico. Normas de compliance, sócio-torcedor, governança, cativa, ingressos e assim por diante. Eles terão um prazo para o início do projeto, o desenvolvimento e a entrega desse projeto. Quero também salientar que, dentro dessa composição, o estádio do Morumbi e o Concept Hall terão o trabalho já muito bem exercido pelo gerente, o Maurinho, que é um grande profissional, mas terá uma Câmara Setorial que está sendo composta, mas terá a liderança do engenheiro Luiz Schoff, que é o engenheiro, um dos responsáveis para o Morumbi, quando o Morumbi passou uma crise muito grande das suas estruturas e os amortecedores, e todo o projeto de estrutura foi desenvolvido por esse engenheiro, conselheiro, grande profissional, grande personalidade. Isto posto, eu quero dizer que a alegria foi imensa, porque
nós tomamos posse, ganhamos a eleição dia 12, fizemos uma transição muito bem feita com os colaboradores do São Paulo, com o presidente Leco, uma transição muito profissional. Depois, no dia 12, a eleição, após a eleição, esse trabalho se colocou com um grupo de pessoas, e depois, na nossa posse, do dia 1º, após a posse, no sábado, estivemos no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, saudando a garotada que viajou para Curitiba e também já iniciando uma transição importante. O CT de Cotia, como costumamos falar popularmente, terá um papel fundamental no futuro do São Paulo. A integração do Centro de Formação de Atletas de Cotia com a Barra Funda é uma realidade. E por isso que domingo nós apresentamos o Muricy, já fizemos uma reunião de trabalho, planejamento, visando a integração de fato e de direito. Não existe mais a Cotia de forma solta. A Cotia faz parte da estrutura de futebol como deve ser. Então, foi um avanço e o avanço vai se verificar no dia a dia. Quero passar nesse momento a palavra ao Jaime. Antes disso, eu quero mais uma vez colocar a minha satisfação pela vinda de todos vocês profissionais, pelo plano de metas que juntos vamos construir e juntos vamos nos cobrar, e também pela vinda do Muricy Ramalho, que era algo que eu dizia na campanha e que nós entregamos. Aliás, tudo que está sendo feito está sendo entregue, e tentaremos continuar assim, principalmente com transparência, uma filosofia que nós temos que envolver o torcedor, o formador de opinião, que na verdade é o grande cliente do São Paulo, é o nosso torcedor. Eu passo a palavra nesse momento ao já meu assessor especial, Jaime Franco, que vai fazer uma rápida apresentação, uma introdução do plano de gestão desses 100 primeiros dias, do início das propostas, que são 50, de compromissos, que são 50, para iniciarmos uma transformação do São Paulo Futebol Clube. Eu repito, não serão entregas de projetos concluídos, porque existem projetos que podem até, em 90 dias, ter o seu êxito, mas outros não. Mas é o start de um plano de gestão que vai ter o envolvimento dos diretores profissionais, dos voluntários e das câmaras setoriais, e também do GESP, que falamos há pouco. Portanto, Jaime, bom dia, a palavra está com você. Bom dia, amigo Júlio, bom dia, amigo. Bom dia, jornalistas, com quem tive o prazer durante tanto tempo de manter prazerosos contatos e que estive ausente nos últimos anos, mas hoje volto com muita alegria, com muita emoção e com um entusiasmo juvenil, com essa liderança do Júlio numa reestruturação que faremos do nosso São Paulo. Como me cabe uma rápida explicação, foi distribuída à imprensa e fará parte do nosso portal de transparência esta série de compromissos que, na verdade, não são intenções, são efetivamente compromissos. O que nós iremos fazer? O São Paulo irá fazer um choque de gestão, onde tentará recuperar em 3 anos o estrago feito em 10 anos. E como se faz isso? Não apenas com boa vontade, mas com muito planejamento, com muita estruturação, com pessoas extremamente competentes e com uma liderança entusiasmada, confiante e competente como esta que o Júlio nos oferece. Todo este trabalho se iniciou com um diagnóstico profundo. Só se faz um diagnóstico profundo tendo a participação de muita gente. Não se pode contar com o conhecimento e a experiência de apenas meia dúzia de pessoas. Eu devo dizer a você que toda segurança parte de um diagnóstico absolutamente profundo, quando a prática aponta que um diagnóstico bem feito é 50% do encaminhamento para as suas soluções. Do diagnóstico profundo, foi desenvolvido um planejamento estratégico, onde foram identificadas as forças, as fraquezas, as oportunidades e os riscos, e daí um programa mínimo de gestão. Eu quero dizer que todo este trabalho, e embasado nos 11 pilares que fizeram a estrutura da campanha
do Júlio, campanha vitoriosa, com 75% de aprovação dos associados, dos eleitores. Até agora, apenas um universo relativamente pequeno, mas no futuro mudanças ocorrerão. Então, foi desenvolvido um programa mínimo de gestão, onde eu, pessoalmente, hoje, vocês podem estranhar, um homem de 83 anos, talvez um idoso, mas não um velho, porque eu estou tão entusiasmado com essa nova proposta, com esse choque de gestão, e tendo participado desde o seu nascedouro, eu voltei a ter o entusiasmo de um jovem e me sinto atualizado, porque trabalho na atualização para poder, de alguma forma, eu que estive ausente nos últimos anos, com muita alegria, voltar e assessorar o nosso presidente. Então, digo para vocês que participaram mais de 100 pessoas na elaboração de todo o choque de gestão. Quando se elogia alguém, se corre sempre o risco de omitir pessoas importantes e machucar. Mas nos elogios eu gostaria de concentrar talvez em duas pessoas, Valteri Longo e Eduardo Alfano, o trabalho de consolidação destes 50 compromissos. Caracterizo a vocês que as prioridades serão governança e compliance com transparência e responsabilidade social. Quero chamar a atenção para uma novidade. O São Paulo está muito interessado em desenvolver um trabalho aos chamados, me permitam a expressão americana, de stakeholders. O que quer dizer é estabelecer valor não apenas para o torcedor, mas para todos os públicos com os quais o São Paulo se relaciona, que começam desde os seus colaboradores, sem dúvida, o último ponto são os atletas, a comissão técnica e o futebol vitorioso. Mas o São Paulo vai desenvolver um relacionamento efetivo com todos os públicos. É estabelecimento de um valor para os seus stakeholders. Os focos principais serão de finanças, futebol e marketing. Repetindo, os 50 compromissos que os senhores receberam, nós estaremos à disposição para discutir, para conversar isoladamente com cada um dos senhores, não tomar todo o tempo, reservar as perguntas para o nosso presidente, que nos entusiasma, mas, repito, não são intenções, são compromissos e muitos estarão completados nos 100 dias. Obviamente, nem todos. Haverá um acompanhamento e responsabilização semanal. Desta forma, nós iniciamos com um choque de gestão, compromissos desenvolvidos, como disse no início desta exposição, por mais de 100 pessoas, contemplando não apenas conselheiros, sócios, mas figuras ilustres das diferentes camadas da sociedade, de tal forma que o São Paulo se torna cada vez mais amplo, mais voltado para um valor com todos os seus colaboradores, com o universo de todos os segmentos da sociedade. Com isto, eu recebi a incumbência desta coordenação e eu fiz com muita alegria, com muito entusiasmo, e esse entusiasmo que o presidente nos irradia e que é recebido por todos nós, seus colaboradores, com o compromisso de uma governança altamente qualificada e profissional, aos quais ajudaremos com a cultura e experiência da nossa vivência no São Paulo, como eu, que sou um sócio há 72 anos de forma ininterrupta, desde 1948, e sócio de número 28. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição, obviamente não vou analisar item por item, que os senhores recebendo, mas estaremos agora, amanhã e sempre à disposição da imprensa, tornando-a parceira de um choque de gestão que devolverá ao São Paulo o lugar de onde nunca deveria ter saído e onde sempre mereceu estar.
Obrigado pela atenção e que tenhamos uma bela jornada. Muito obrigado, Jaime. Que alegria tê-lo aqui conosco. Certamente vamos fortalecer. Antes de passar a palavra aos jornalistas, eu só queria dizer que em breve anunciaremos também o Comitê Avançado de Futebol, que é um compromisso dos 50. Quero dizer que as câmaras setoriais terão a coordenação do nosso vice-presidente Arrim Assis, vai nos ajudar nas câmaras setoriais, a coordenação dos temas. E hoje está nomeada a primeira câmara setorial, que é a Finanças, que vai dar apoio ao Sérgio Pimenta, e ela é formada pelos conselheiros Adilson Martins, que também é membro do Conselho de Administração, Kazuhiro Iano e Silvio Médici. Esses 3 conselheiros formarão a Câmara Setorial Financeira para dar apoio ao Serginho. Quero também salientar o belo trabalho inicial do Conselho Deliberativo, através do seu presidente Outen Aires, que tem trazido a transparência a esta casa, tem feito um trabalho com celeridade e que, por isso, já distingue de um trabalho efetivo de mudanças da estrutura, não do setor, do órgão, mas de toda a dinâmica do São Paulo. Quero registrar também aqui, para minha felicidade, além de muitos colaboradores que eu citei, o Marcelo Pupo, que foi um grande presidente do Conselho Deliberativo desta casa e que nos prestigia nesse momento. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. E, por fim, quero dizer que o patrono da gestão foi escolhido em razão da sua mentalidade vencedora, da sua experiência, da sua presença como coordenador também da campanha, que é o ex-presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, um presidente vencedor com grande experiência que irá nos auxiliar. E também vamos contar com a experiência do Conselho Consultivo, presidida pelo grande jurista emérito, professor Ives Gandra Martins. Esse homem vai também estar do nosso lado no dia a dia dessa gestão, que é uma gestão que precisa ser rápida, que precisa ser célere e que precisa ter o comprometimento de cada colaborador, que nós não podemos perder tempo. Nós temos que ter projetos em andamento e concluídos. Por isso que as câmaras setoriais serão importantes juntos com todos os diretores. Passo, então, ao Paulo Galdieri a coordenação e estamos à disposição de todos os senhores da imprensa. Vamos dar início, então, às perguntas, começando com o Eduardo Afonso, da ESPN. Boa tarde a todos. Júlio Casares, boa tarde. Parabéns pela eleição mais uma vez. Um ótimo mandato, um ótimo desafio à frente. Júlio, como a gente recebeu muito em cima as metas, eu não tive tempo aqui nesse preâmbulo de estudá-las, eu vou na minha pergunta em cima de algo que é talvez o que mais preocupa a torcida, sendo o futebol o carro-chefe do São Paulo. Nesse período de transição e nesses primeiros dias como presidente, você já teve noção total a respeito da situação financeira do clube? E em cima disso, se sim ou não, o futebol do clube poderá ser acrescido com reforços, tem dinheiro para isso? Garantir a manutenção já será uma vitória? Ou terá, como aconteceu nos últimos anos, que vender jogadores para pagar os compromissos? Muito obrigado. Eduardo, realmente na transição, não só tomamos conhecimento da questão financeira, mas também de detalhes do futebol, apoiando o futebol nesse momento decisivo que ele viveu na Copa do Brasil e vive no Campeonato Brasileiro, e já vislumbrando um futuro em que nós temos a ciência terrível da questão financeira, e por isso que acabamos de nomear uma Câmara Setorial, é a primeira, que é a financeira, que começa a trabalhar hoje, junto com o Sérgio, na questão de readequar, realinhar os nossos compromissos financeiros. Claro que o futebol vai ter que estar inserido nessa nuance de nova realidade financeira do São Paulo. E, repito, a base será fundamental. Nós não podemos abandonar a questão de que quando o futebol, o técnico, a comissão, identificar a necessidade de uma posição, terá que ser uma prática a integração com a base para buscarmos esse valor dentro da nossa formação. Se isso não for possível, aí sim vamos ao mercado. Mas vamos de forma diferente. Hoje nós temos um orçamento muito restrito, os clubes vivem uma dificuldade já grande antes da pandemia. E a pandemia agravou.
Claro que nós faremos o possível, o impossível e mais o impossível para tentar manter os novos valores aqui. Mas existe uma questão orçamentária de mercado, existe a questão profissional do atleta, existe o mercado de agentes e o sonho dos atletas. Mas dentro do que nós pudermos fazer, nós queremos que o jogador revelado seja valorizado, seja mantido e deixe no São Paulo um legado esportivo antes do legado financeiro. Esse é o sonho, esse é o ideal. Claro que estamos assumindo uma situação financeira preocupante que nós temos que ter atenção. E esse desenho financeiro tem que andar de mãos dadas com a área de futebol. A área de futebol tem que entender essa nossa angústia. Mais do que isso, ela tem que trabalhar em consonância com o orçamento. E é isso que nós vamos fazer. Se o orçamento nos der uma folga para que uma contratação de maior peso venha a acontecer, ela será rigorosamente estudada. Mas antes, nós temos que trabalhar a sua organização, a organização dessa dívida, a integração, quando eu digo da sinergia, do escopo financeiro com a filosofia do futebol. Elas devem andar de mãos dadas, porque senão não vai dar certo. E é isso que nós temos que fazer, principalmente nesse primeiro ano de gestão. Thiago Fernandes, UOL. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos amigos da imprensa. É um prazer falar contigo, Júlio. Parabéns novamente também pela eleição. A minha pergunta, Júlio, é referente a esses 50 compromissos que foram assumidos para começar nesses 100 primeiros dias de gestão. Sim, você e o Dr. Jaime Franco explicaram mais ou menos essa situação. Eu queria saber qual é o trabalho feito agora para que tudo isso seja mostrado ao torcedor, mostrado à imprensa, para que todos tenham ciência do que está acontecendo e o que você espera depois disso. Colocar novos compromissos, enfim, qual é o trabalho feito da diretoria em relação a essas situações? Tiago, primeiro é dar ciência desse trabalho aos colaboradores, a todos os colaboradores. Quando eu digo todos, são todos mesmo, inclusive a área do staff do futebol, todos têm que estar imbuídos nesses objetivos. Esses projetos vão ser monitorados, né? Não só pela área competente da sua diretoria, mas também pela Câmara Setorial por projeto, por isso que a Câmara Setorial será por projeto. Então, vou dar um exemplo. Sócio-torcedor. Nós precisamos urgentemente de ter um sócio-torcedor efetivo para que o torcedor também nos ajude e também receba a sua contrapartida. Então, o Eduardo Toni já está trabalhando na área de marketing e deverá apresentar em breve um pré-projeto para que depois o projeto ganhe corpo. E isso tudo, Tiago, nós vamos monitorar através da transparência digital, onde o próprio portal do São Paulo, portal da transparência, de forma muito mais objetiva e clara e resumida, vai explicar ao torcedor para que ele tenha a notícia de cada área. E eu também, na condição de mandatário, que é um compromisso que eu assumi, já estou fazendo, vou informar detalhe a detalhe do andamento de cada projeto, inclusive quando tiver erro, porque é assim que você tem a transparência, assumindo os erros e expondo os erros, porque isso nos corrige, isso nos ajuda. Então, Tiago, a nossa missão é dar transparência, mas cobrar muito. E todos nós vamos cobrar. Eu estava dizendo hoje de manhã, numa conversa informal com o Márcio, que nós deveremos ter até o final de janeiro uma imersão dos diretores, tão logo todos estejam nomeados em seus cargos, para que a gente fique, talvez, num fim de semana de trabalho, isoladamente, assumindo um pacto de metas assinado por todos. E nós vamos fazer isso como um treinamento para entregar nos 100 primeiros dias, como o Jaime colocou, não uma intenção, mas fatos reais, colocados e que serão desenvolvidos com o tempo. Claro que tem questões que podem passar de 6 meses, 1 ano, depende da sua profundidade. Mas a grande maioria vocês vão já acompanhar que nós teremos na prática as transformações que acontecerão. Mas eu repito, a questão financeira do futebol, quando falo futebol base e profissional, Cotia e Barra Funda, e também do marketing serão estratégicas e fundamentais. Leonardo Lourenço, Globoesporte.com. Boa tarde, Júlio. Queria te perguntar, já que o futebol, todo mundo sabe, é o carro-chefe do clube, queria entender qual vai ser a hierarquia do futebol. Você já tem o Muricy Ramalho contratado, vai ter o Belmonte, procura ainda um diretor executivo, que deve assumir em fevereiro, na saída do Raí. Então, eu queria entender como vai ser essa hierarquia e qual é o perfil, quais são os critérios que você está analisando na busca por esse executivo.
Bom, vamos lá, Leonardo. Obrigado pela sua participação. Nós vamos ter o Belmonte com a equipe dele. Quando eu falo equipe dele, tem o Nelson, tem o Chapecó, que são adjuntos, que vão fazer a gestão da área profissional. Gestão de pessoas, gestão de procedimentos. Quando eu falo da Barra Funda das mudanças, são processos e procedimentos que vão mudar, né? Nós não ganhamos a eleição para ter apenas um discurso. Nós vamos mudar. Então, caberá ao Belmonte, a equipe do Belmonte, fazer essa relação, blindando os profissionais, e eu vou colocar aqui a hierarquia, mas, sobretudo, estabelecendo que, através de gestão de pessoas, de processos e procedimentos, nós vamos ter uma mudança no comportamento de contratação, de gestão e de toda a organização do futebol. Nós teremos o CAF, o Comitê Avançado de Futebol, ligado ao presidente como órgão auxiliar, não deliberativo, que vai ajudar muito na questão orçamentária, da realidade orçamentária do investimento, tanto da base quanto do futebol profissional, da área de saúde fisiológica e da área das relações institucionais, queiram no Brasil, fora do Brasil. Ou seja, o CAF será um órgão extremamente participativo, ligado ao presidente, para que a gente tenha o maior número de informações, um subsídio maior de informações e possamos acertar muito mais do que errar e acertar num percentual muito maior do que acertamos hoje. E errar, naturalmente, num percentual muito menor, com menor risco. Isso faz parte. Às vezes você erra numa contratação, numa expectativa de atleta, mas quando o risco é menor, então esse CAF vai nos dar a condição de um pretenso jogador de São Paulo, candidato a jogar no São Paulo, a sua condição fisiológica, médica, a sua performance atlética, a sua mentalidade vencedora, o seu nível de aproveitamento pelos clubes que passou, o nível de investimento versus idades, portanto, o legado esportivo financeiro. Enfim, é uma avaliação muito grande, de forma rápida, de forma como uma consultoria, para que o presidente e a diretoria de futebol exerça a melhor definição do futuro do São Paulo. Sobre a hierarquia, então nós vamos ter a equipe do Belmonte e embaixo nós vamos ter o coordenador de futebol, que era uma área que estava vaga, o São Paulo não tinha. O papel do Muricy é estar próximo do vestiário, próximo do técnico, próximo da comissão técnica dos atletas, mas fazendo esse elo com a diretoria e com a presidência, no sentido de passar também as necessidades que o São Paulo tem nesta realidade hoje. E ele vai estar apoiando de forma presente no dia a dia toda a comissão técnica e os atletas. De outro lado, nós teremos sim um diretor executivo que estamos olhando no mercado e quero aqui, eu vejo muitas notícias de nome A, nome B, nome C. Eu quero dizer que tem grandes profissionais, que os nomes saem pela mídia. Vou dar um exemplo, o Rodrigo Caetano é um grande nome, é um grande profissional e tem uma pretensão, até pelo valor profissional dele, de salário muito alto dentro das nossas possibilidades. E nós temos que jogar isso de forma aberta. Eu falei com pessoas ligadas a ele hoje, dizendo que ele é um grande profissional, logo estará no mercado e quem sabe um dia ele poderá estar no São Paulo. A mesma coisa o diretor executivo da base. Tem que estar todos numa filosofia orçamentária do São Paulo. Nós não podemos, como mandatário do São Paulo, gastar mais do que o orçamento prevê. E, nesse momento, quem se encaixou com essa filosofia perfeita foi o Muricy Ramalho, que é, além de tudo, um grande São Paulino, um grande profissional, que está muito motivado, vai nos ajudar muito, e certamente nós teremos um diretor executivo na base e no profissional com o mesmo perfil, que tenha custo-benefício adequado à realidade de São Paulo. Nós não vamos poder sair contratando jogador, embora importante, de forma que comprometa a nossa situação financeira. O nosso orçamento é o nosso norte, e nós temos que fazer cumprir, e vamos fazer. Então, com muita responsabilidade, no momento, vamos estar de olho no mercado, mas, sobretudo, com a responsabilidade que o orçamento requer. Mas, com esse orçamento, é possível, sim, fazer um grande clube, um grande time competitivo, juntando base, jogadores competitivos e, eventualmente, algumas estrelas. Aline Fanelli, Rádio Band News.
Oi, Júlio, boa tarde, boa sorte no seu mandato. Queria só que você esclarecesse, por favor, se você puder, qual o valor atual da dívida do São Paulo e em cima desse organograma que você acabou de passar para a gente, com o Belmonte, o Muricy como coordenador e o diretor executivo, só falando do futebol principal, no caso, você espera anunciar esse diretor executivo ainda com o Raí no clube ou só depois da saída dele com o fim da temporada? Oi, Aline, vamos lá, vou começar pelo fim. O futebol profissional passa a ser, o futebol principal, como você disse, passa a ser base mais profissional. Tá? Hoje, o futebol principal é o futebol do São Paulo. É Cotia mais Barra Funda. O diretor executivo poderá vir antes do final do Brasileiro, com tranquilidade, de novo, sem muita pressa, com muita visão de mercado e com muita responsabilidade financeira. Repito, a responsabilidade financeira vai permear as nossas ações. Porque qualquer coisa, né, Macis, que nós façamos além das nossas possibilidades, nós vamos comprometer o nosso futuro. E a dívida que você perguntou, que eu posso chamar de compromissos, porque tem dívida bancária, tem compromissos com credores, ela está em torno de 570, 580 milhões, salvo o melhor juízo, salvo mais uma conversa com o Serginho mais tarde. Eu espero que essa dívida, com o tempo, ela vá diminuindo. Mas é uma dívida importante, mas também a marca do São Paulo é importante. Nós teremos um conselho de administração atuante, com pessoas que vêm do mundo empresarial, que certamente também, dentro dessa filosofia, dessa cultura, Aline, vai ajudar o São Paulo a captar parceiros, prospectar negócios, assim como na base lá de Cotia. Nós precisamos captar jogadores, talentos, e nós precisamos no marketing, no GESP e principalmente também com a atuação do Conselho de Administração, captar e ter a ajuda desses empresários em favor do São Paulo. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Boa tarde, Júlio. Boa sorte aí no seu mandato como presidente do São Paulo. Obrigado mais uma vez por nos atender. Minha pergunta é em relação às cotas de patrocínio que o São Paulo tem atualmente, né? O São Paulo é o terceiro clube mais popular do Brasil, mas não vem arrecadando como o terceiro clube mais popular do Brasil. Inclusive, no orçamento previsto para 2021, as cotas de patrocínio colocadas são bastante modestas. Eu gostaria de entender o porquê desse certo pessimismo em relação ao marketing e à captação de patrocínios e também se o aumento das receitas com patrocínios é, de fato, uma das prioridades dessa gestão. Obrigado. Obrigado. Marcelo, um abraço a você. Aliás, eu quero aqui render homenagem, que foi um orçamento muito bem feito. Quando você chama que ele é pessimista, eu prefiro chamar que ele é realista. O orçamento ele deve ser realista, pé no chão, porque a gente tem certeza da despesa e não tem nunca certeza da receita. E nós estamos num processo de transição na área de marketing, e eu que venho dessa área, eu jamais poderia penalizar um número antes de criar condições para que esse número possa seguir. Claro que uma coisa é o orçamento, outra coisa é a gestão. Na gestão nós seremos agressivos, para que quem saiba, daqui 4 meses, 6 meses, a gente pode dizer o seguinte, vamos refazer o orçamento porque as nossas receitas deram uma melhorada. E é isso que nós vamos buscar, Marcelo, porque a obtenção de receita no mundo que o futebol vive já com dificuldade, num cenário de pandemia que todos tinham uma ilusão que estaríamos falando hoje em pós-pandemia, mas não é, né? Nós estamos falando na pré-vacina. Então é algo muito complexo. E o futebol está dentro desse setor que é o entretenimento. Nós não temos bilheteria, a exposição do patrocinador é menor, embora o São Paulo hoje já consiga recuperar um pouco melhor a sua exposição de televisão. Já estamos vendo essa questão importante das transmissões do São Paulo na TV aberta. E também nós vamos ter um olhar muito forte na questão do conteúdo. Nós vamos criar uma Câmara Setorial que vai falar sobre direitos e de conteúdos do São Paulo. Serve para a TV aberta, cujo contrato tem andamento, mas cabe a todos nós discutirmos com o detentor dos direitos de televisão e tentar melhorar a nossa situação. Nós não acreditamos que a nossa situação esteja equilibrada pela nossa força de torcida e de audiência, mas esse é um trabalho a 4 mãos, inclusive em parceria com o detentor dos direitos, que nós temos que ter uma relação profissional muito adequada, mas colocando as nossas reivindicações. E vamos discutir o futuro.
né? O sócio-torcedor, a questão do streaming, a questão da ativação de imagens e conteúdos exclusivos do São Paulo, da sua marca, e é isso que nós acreditamos. Por isso que o orçamento ele tem que ser realista para não penalizar uma transição profissional da área de marketing. E nós acreditamos que vamos nos surpreender em breve, talvez até num momento como esse, que o distanciamento requer, para mostrar os números melhores no segundo semestre. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Casares, boa tarde. Parabéns pela vitória e pela gestão aí que se inicia. Eu queria falar um pouquinho sobre Cotia. Você mencionou da importância que Cotia tem, todo um trabalho que será feito especialmente em cima de Cotia. O mercado brasileiro é um mercado exportador, muitos jovens saindo muito cedo, né? E o São Paulo é uma equipe que tem grandes talentos em grande quantidade e que vende também em uma grande frequência. O que fazer? O São Paulo tem algum plano de fazer com que esses atletas fiquem por mais tempo sendo ativos no clube, valorizando, dando frutos dentro de campo, ou nesse momento de crise vai ter uma política mais de exportação, pagamento de dívidas com base no valor dos jogadores, ou de caso a caso isso vai depender? Obrigado, Casares. Obrigado, Chacon. Bom dia a você. Aliás, foi fruto de uma conversa que nós tivemos em Cotia no sábado. Eu me encontrei com os atletas do Sub-20, que iriam para Curitiba, como foram, infelizmente perderam, e disse a eles que o importante para os garotos que chegam lá, todos têm aspirações de jogar aqui, depois ir para a Europa, seus agentes. É um mercado, nós não podemos fechar os olhos para o mercado. Mas o importante para o atleta, é claro que queremos títulos também em Cotia, é ter amor ao São Paulo. O atleta, quando chega no São Paulo, ele tem que saber a marca que ele vai ostentar no peito. Antes dele pensar no Barcelona, no Manchester, que é legítimo, ele tem que pensar no São Paulo. Ele tem que pensar naquela estrutura que ele está recebendo, naquele amor, naquele sentimento. E foi a minha palavra a eles. E é isso que nós vamos trabalhar com cada garoto que chega dentro de Cotia. Nós precisamos melhorar a prospecção, a captação de novos atletas pelo Brasil. Cotia é maravilhoso, todos os diretores que passaram por lá fizeram um trabalho esplendoroso, uma plataforma única, mas nós precisamos melhorar agora o conteúdo, tecnologia, ciência e principalmente a captação de novos valores. E metas desde o jogador que está chegando no Sub-17, Sub-20, todos têm que ter meta, inclusive os treinadores e o próprio diretor executivo. Mas, sobretudo, eu acredito que o mercado, e você não pode fechar os olhos para o mercado, você tem que estar atento. Mas o jogador, na minha visão, ele tem que ser revelado, dar glórias, deixar legado esportivo e depois um legado financeiro. Essa é a nossa dinâmica. Claro, a pressão financeira, ela existe. Os credores batem na porta, a necessidade de pagar uma folha de pagamento, um 13º salário como foi agora, há pouco tempo. O São Paulo tem que ir para o mercado financeiro. O São Paulo tem responsabilidade, tem uma dívida desse tamanho. Não vamos fechar os olhos. Mas o ideal, e esse círculo virtuoso que nós queremos transformar, o círculo vicioso hoje, é dizer com que a mensagem seja: garoto, ame o São Paulo, você está recebendo uma formação incrível para ser um grande cidadão e um grande atleta, mas ame o São Paulo. Deixe um legado esportivo, conquista para o nosso torcedor. E depois você vai ganhar o seu mundo e a sua realização profissional. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Pradella, seu microfone está mudo. Eles vão esperar o Pradella entrar aí. Estão me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Sim, pode prosseguir. Ah, tá, perfeito. Presidente, boa tarde. Eu queria perguntar o seguinte. No ano passado, quando o Fernando Diniz foi apresentado, foi nos informado que ele seria contratado por CLT, não seria um contrato com tempo, com multa. Hoje você afirmou, recentemente você afirmou que o Fernando Diniz tem a confiança da diretoria e que quer que ele continue por muito tempo. Existe a possibilidade de você alterar o contrato dele, colocar uma multa, até para se proteger caso de um assédio de algum clube de fora? E sobre esse plano que nos foi enviado com as 50 metas, eu não vi nada sobre futebol feminino. Futebol feminino é um dos focos da diretoria. O que você pretende para o futebol feminino do São Paulo?
Obrigado. Legal. Pradella, não tenha dúvida, eu até declarei que o nosso técnico, Fernando Diniz, é o nosso técnico, esperamos longevidade. Toda a questão contratual, queira do técnico, de atletas que estão para vencer, estão sendo avaliada. Nós queremos a permanência, a longevidade do Diniz, principalmente agora com a aproximação do Muricy. Eu acho que todos têm a ganhar, né? Muito. A questão da multa é uma questão jurídica que nós precisamos discutir, porque tem multas e multas, né? Tem questões de multas que às vezes não são positivas e tem outras questões que nos protegem. Mas tem que proteger as duas partes e elas têm que ser inteligentes, né? De novo, a gente nunca pode fechar os olhos para o mercado. O que o São Paulo precisa na área técnica é que o São Paulo tenha uma filosofia de jogo. Hoje tem uma convicção de jogo com o Diniz. Não tem sentido muita mudança, depois você coloca um técnico que tem uma filosofia de um time mais fechado, um time com outra ideia de jogo, com outra identidade. Nós precisamos ter uma identidade e talvez até formar isso na base, como uma linha de jogo que chega da base para o profissional, que é o ideal, numa mesma filosofia. O técnico, ele não é eterno, um dia ele pode ir embora. Mas se a filosofia foi adotada como uma grande identidade do São Paulo, com alguns ajustes, ela pode ser trabalhada da base, porque o garoto, quando sobe da base para o profissional, e do futebol integral, que a gente chama, ele já vem com essa noção técnica que o São Paulo adotou no seu DNA. Então, isso é muito importante. Então, o Diniz continuará, independente de resultados. Ele é um trabalhador, um cara muito sério, um cara que tem uma filosofia de jogo. E, juntamente com a diretoria e com o Muricy, certamente terá ainda mais aperfeiçoado o seu trabalho. Quanto ao futebol feminino, quando a gente fala em futebol, mentalidade vencedora, nós vamos englobar mesmo o futebol feminino. Uma das questões, Pradella, da atenção que nós vamos ter pelo futebol feminino, que já é muito bem dirigido pelo Belardo, que é um conselheiro, nós vamos ter mais pessoas ajudando ele nessa tarefa, e mais do que isso, elas vão treinar no Centro de Formação de Atletas em Cotia, coisa que não acontecia. Veja bem, o principal item de conteúdo técnico de uma equipe é o seu treinamento. E elas treinavam na área do campo social aqui do clube, e aí tinha problema de horário, problema de não ter prioridade, e isso, num profissionalismo, pode acontecer. Nós temos 9 campos em Cotia, e nós podemos abrigar com tranquilidade, já tem uma área lá reservada, o Belmonte e o Nelsinho já acertaram com o pessoal de Cotia, uma área reservada para o treino delas, com toda a gestão profissional que elas merecem. Não tem sentido o São Paulo ter uma área daquela e você não fazer nem avaliação da base do futebol feminino e também do profissional. Então, já é uma medida que sinaliza a nossa prioridade. Para nós, o futebol feminino, embora seja uma exigência do Profut, de uma questão legal, ele vai além, porque todas as modalidades, quando se veste a camisa do São Paulo, é a nossa preocupação de ter um time competitivo. Mas, de novo, dentro de um orçamento que será rigidamente cobrado. Nós poderíamos amanhã tentar trazer a Marta? Puxa vida, seria maravilhoso. Se tiver uma iniciativa privada e um trabalho de marketing, faremos. Se não, não vamos fazer, porque a responsabilidade financeira vai permear as nossas ações. Luiz Simon, blog do Menão. Olá, Júlio, tudo bem? Bom. Feliz ano novo para você, para os meus colegas todos aí. A gente vai ter vacina esse ano e logo a gente vai se encontrar lá no CT para fazer uma resenha e deixar o Muricy bravo com a gente. Júlio, queria sugerir que você fizesse uma nova reunião dessas, dia 14 de abril, que são daqui a 100 dias, né? Para ver o que foi feito, o que não foi feito das suas metas. Por falar em meta, Júlio, a minha pergunta é a seguinte: todo mundo vai ter meta, os seus diretores têm metas para cumprir. Quais são as suas metas, Júlio? Daqui a 3 anos, o que você tem de meta para fazer em 3 anos? E principalmente em 2 questões. Quanto da dívida você vai diminuir e quantos títulos você vai ganhar? Essas são as metas que eu gostaria de perguntar para você. E emendando aqui, Júlio, eu vejo muitos e muitos nomes cotados aí para executivo de futebol, gente que está em time pequeno, sem nenhum menosprezo, mas do Bragantino, Diego Serri, que está lá na Bahia, vários e vários nomes. E eu queria saber o seguinte: todos esses nomes são melhores que o Raí?
Porque o que o Raí fez de tão errado assim que qualquer nome do mercado aí parece que está acima dele, né? Já vi falar em Rodrigo Caetano, Diego Serri, Thiago Escuro e talvez outros nomes que eu não me lembro agora. A minha pergunta é essa e bom trabalho para você, para todos nós. Obrigado, Menon. Feliz 2021 para você também. Bom, vamos lá. Vou fazer. Você fez 3 questões, eu vou responder uma a uma. Você pode estar certo. No dia 14 de abril nós faremos a entrega do que vamos concluir e do que está sinalizado, como repito, que algumas coisas não serão entregues em 100 dias. 100 dias são compromissos de start, de dar a largada. Muitos poderão estar concluídos. E estaremos, antes do dia 14 de abril, fazendo parciais, prévias, sobre o andamento de cada setor. Até porque, quando eu faço uma prévia dessa, ou através de uma live, eu ponho um diretor do meu lado, eu também vou comprometer ele. Vou comprometer o diretor, a Câmara Setorial que está por trás. Menon, você pode ter certeza, eu não saí da iniciativa privada, de um conforto salarial, para vir brincar na presidência. Eu não quero um quadro bonito na parede. E nós vamos exercer, junto com os colaboradores, porque são pessoas responsáveis, um plano de gestão. E as minhas metas, na verdade, é o resultado dessa meta coletiva. Cabe a mim hoje cobrar. Cabe a mim exercer e dar exemplo. Se eu dei exemplo ao ter dedicação exclusiva, eu vou dar exemplo cobrando e participando ativamente dessas metas de cada setor. Aí a minha meta, e no final, ela será avaliada pela opinião pública, pelo conselheiro, pelo sócio. É assim que eu vivi aqui no São Paulo. Se eu tive todas as grandes votações, e foram 4, aliás 5, com a última, e foram as maiores votações da história, é porque eu fui avaliado. Eu espero ser avaliado depois de 3 anos como uma pessoa que equilibrou as finanças. Eu jamais faria que eu vou pagar a dívida. Às vezes eu ouço pessoas falando isso, vou pagar a dívida. É a pessoa que não conhece o que é uma dívida desse tamanho. Mas realinhar, reposicionar, ter um novo perfil e diminuir a dívida, a pressão da dívida, isso eu quero deixar esse legado. Claro, ser campeão, isso é jogo de futebol. Eu quero muito ser campeão, mas essa é uma questão que o futuro vai dizer. Nós vamos trabalhar para que a comissão técnica, os jogadores, a base, tenham todas as condições competitivas para ser campeão. Eu, antes de presidente, eu sou um torcedor do São Paulo, que vim da Zona Leste com muita dificuldade. Eu acho que eu sou mais um, como eu falei para os atletas. E o meu papel não é só torcer, meu papel é gerar condições para que o futebol tenha condições técnicas, substâncias de conteúdos, de pessoas, para que o futebol nos dê alegria. É isso que eu vou fazer. Eu assumi, por exemplo, um papel numa eleição, numa transição, que graças ao cronograma em razão da pandemia, o exercício acaba no final do Campeonato Brasileiro, eu estou atuando de forma muito intensa e em sinergia com o Raí, que é um grande profissional, e com os demais colaboradores da Barra Funda. Agora, a questão de você trabalhar com A, com B, com C, é uma análise, Menon, que não é uma análise pontual, é uma análise que você leva no conjunto da obra de um exercício. E o Raí, eu disse a ele, é uma pessoa muito séria, muito correta, e eu não tenho dúvida que depois que ele tirar umas férias, ele vai nos ajudar, como talvez um embaixador lá na França, na Europa. Ele é um ídolo, ele é uma pessoa que merece o nosso respeito. A filosofia do nosso trabalho vai mudar de forma estrutural. E quando a gente faz uma análise de pessoa, e eu tenho muito cuidado em relação a isso, eu não faço pré-julgamento, nem positivamente por 30 dias, nem negativamente por 30 dias. É o conjunto da obra que deve ser avaliado. É assim em qualquer empresa. Eu, na minha empresa que eu trabalhei, quando eu, às vezes, num momento, não fui feliz, em 1, 2, 3 meses, de repente, quando visitada a minha obra toda, no meu conjunto, ela mostrava que eu entregava. E é isso que nós temos que fazer. E isso serve para todas as áreas, ao marketing, ao jurídico, ao administrativo. Nós não podemos, de repente, ter um colaborador que teve um insucesso de 30 dias ou um êxito de 30 dias, avaliar que ele é ruim ou que ele é bom. Nós temos que avaliar o conjunto da obra. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Casares, boa tarde. Primeiro, parabéns pela eleição, né? E um feliz ano novo para você e para todos os nossos colegas de imprensa.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a situação dos name rights do Morumbi, né? Numa entrevista recente ao Band Esportes, você falou sobre isso um pouquinho. Assim, eu queria que você se aprofundasse um pouco no assunto. Caso esteja nas 50 metas, né? Eu acabei não conseguindo ler, então peço desculpas se estiver por lá. E se você puder responder também sobre o cargo do Diego Lugano, né? Acabou que não se falou muito se ele permanece no São Paulo ou se ele vai embora, já foi embora, no caso, no dia 31. Obrigada. Olá, Priscila, bom dia. Sobre o name rights. O name rights é uma questão hoje de mercado, não só de necessidade da modernidade. O estádio vai continuar sendo Cícero Pompeu Toledo, Morumbi. Porque hoje uma das coisas que as pessoas não têm a exatidão do que pode ser um name rights não é só a exposição de uma marca no estádio. Isso é muito pouco para um cliente desembolsar um valor muito grande por 10, 15 anos. Ele tem que ter uma ativação dos conteúdos dentro do estádio, dentro das unidades do estádio, dentro de ativações que você pode criar, inclusive com a imagem de atletas. Vamos imaginar, o atleta tem um contrato com o São Paulo, ele tem a força que ele tem na rede social, agregado ao nome dele, mas também agregado ao clube que naquele momento ele veste. Se você fizer um acordo com os atletas que têm potência nas redes sociais, mais as ativações, mais patrocínio em camisa e tudo que se envolve com camarote, lançamento de produtos e unidades do produto de um futuro patrocinador, isso contempla um name rights integrado, que não é só a marca dentro do estádio. É esse conceito que nós vamos trabalhar, e é esse conceito que a nossa área de marketing está trabalhando, está desenvolvendo, já temos aí conversas e vamos evoluir. Não é fácil, porque nós estamos vivendo uma crise econômica, né? Dentro de uma pandemia, dentro de incertezas, mas o nosso trabalho proativo vai ser feito. Sobre o Lugano, primeiro, eu fico à vontade para dizer, porque o Lugano é uma pessoa que é meu ídolo, né? Eu convivi muito com ele, me considero até amigo do Lugano. A relação dele terminou no ano passado, ele foi ele veio ao São Paulo pelas mãos do ex-presidente Leco e terminou essa relação. Mas é uma relação que terminou juridicamente. A relação como ídolo, como um grande São Paulino, como um cara que fez história, continuará. Eu não tenho dúvida que também, tal qual o Raí, em alguma embaixada e função que ele pode ter, vai nos ajudar no mercado sul-americano e vai nos ajudar na sua grande representatividade. Mas hoje nós temos um novo time, um time que começa como está sendo anunciado, com propostas, com metas, mas o Lugano sempre estará dentro do nosso foco. Falei com ele e foi uma conversa muito interessante. É um grande São Paulino, um ídolo que eu tenho no futebol, um amigo, e certamente nos aconselharemos sempre que necessário for. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Casares, boa tarde. Queria que você falasse a respeito também da possibilidade do Kaká, né? Falando em ídolos, recentemente o senhor disse aí a respeito da possibilidade dele participar desse CAF e qual seria a função, se isso já está certo mesmo, se ele vai integrar aí o São Paulo nos próximos dias, nesse início da sua gestão, Casares. Obrigado, Valeu. O Kaká é uma das maiores figuras que nós temos na história do São Paulo, como ser humano, como profissional, e ele já vem cumprindo uma série de estágios, um estágio muito bem elaborado pela gestão anterior, né? Eu sempre me engano, né? Pela atual gestão, não pela gestão anterior, e ele disse que ele tem a vontade de continuar com esse estágio, sem ser remunerado, e ele vai continuar. O que eu disse a ele é que ele vai, agora no próximo módulo do estádio, no próximo módulo, ele vai ficar muito mais próximo ao futebol. Então ele vai estar fazendo esse estágio já no CAF. Então ele não quer assumir um cargo de diretor, o que mostra a humildade dele, a forma dele agir muito sincera, muito correta, e ele vai nos ajudar, não só sendo um estagiário, mas também com as suas opiniões, com a sua experiência. E mais do que isso, a vinda do Kaká, ela vai propiciar algo que está na nossa planificação, nos nossos compromissos, é ter uma formação de novos dirigentes. O São Paulo teve isso no passado de forma modesta, teve uma turma e parou. Aliás, o Roberto Armelin, que está aqui, fez o curso na formação de novos dirigentes, e hoje ele assume a diretoria jurídica. Isso é importante, quer dizer, o Kaká vai nos ajudar até a propagar a necessidade, como a chancela de uma instituição de ensino credenciada, qualificada, nós faremos sim, para que o torcedor comum, para que o sócio, para que aqueles que amam São Paulo um dia possam se preparar e, quem sabe, ser um diretor do São Paulo. Eu vejo aqui, por exemplo,
o aproveitamento positivo, né, do Serginho Pimenta, do Zé Rubens, da Érica e do Maurinho, que eu falei agora há pouco, que são funcionários, o Eduardo Rebouças, que isso mostra a meritocracia. Porque eu não sou daquele dirigente que assume e diz, vou mudar tudo. Nós temos que fazer algo pontual, mudar a filosofia sim, o procedimento sim, mas valorizar a meritocracia. Isso para os outros colaboradores é importante. Eles podem vislumbrar um dia que serão contemplados com uma promoção, com um reconhecimento. E é isso que nós vamos fazer com essa atuação do Kaká. Ciro Campos, Estadão. Olá, boa tarde. Não sei se eu consegui conectar o vídeo. Acho que agora vai entrar. Casares, boa sorte aí na nova gestão. Também queria desejar um feliz ano novo para vocês e para todos os colegas que nos acompanham por aqui também. A gente falou bastante aqui de dinheiro, de patrocínio, de verba pesada, só que é importante também a gente abordar também a questão de ingressos populares, que é até algo que está nos 50 planos, né, de gestão. Até queria te perguntar, presidente, como que vai funcionar essa ideia de um setor popular no Morumbi e até aproveitando como é que vai ser feita uma possível reestruturação do programa de sócio-torcedor voltado para São Paulinos de outros estados. Bom dia para você, prazer em revê-lo. Realmente, o setor popular, nós já tínhamos assumido que um setor do estádio, que tem 8.000 lugares, será exercido. Infelizmente, hoje nós não temos público, né? Mas quando o público voltar, nós teremos a garantia desse setor que funcionará sempre como uma régua de 50% menor do menor ingresso vendido. Então, isso nós temos que, inclusive, acertar, tem questões de PROCON, de várias ações preventivas que nós temos que fazer, mas a garantia é daquele torcedor que poucas vezes consegue vir ao Morumbi, aquele torcedor da classe C, da classe D, que é um grande São Paulino, eu sempre digo que o São Paulo é de todos, ele poderá vir com a sua família, com uma frequência maior. Porque não é só o ingresso, ele tem o transporte, ele tem o sanduíche, ele tem toda uma dinâmica que o orçamento dele, às vezes, não comporta. Então, o que nós estamos fazendo é deixar 8.000 lugares para esse torcedor, porque o São Paulo tem um estádio grande, quitado, próprio, que não deve nada a ninguém, e tem condições de comportar pessoas da classe A com camarotes, da classe B, da classe C, D e E. E é isso que nós vamos fazer. Nós queremos o São Paulo de todos aqui dentro. Aqui é a casa do São Paulino. Aqui não é a casa do São Paulino mais abastado. Aqui é a casa do São Paulino que compra camisa, que vai na frente do estádio saudar o ônibus quando chega. Aquele São Paulino, como você disse, do Acre, de Rondônia, e às vezes fora do país, ele vai ter uma modalidade que será o São Paulino sócio-torcedor à distância. Nós teremos que ter uma condição de preço diferente, porque ele não exerce os benefícios do ingresso e de outras coisas para vir sempre ao Morumbi, mas ele pode sim ter questão de interatividade, trabalhar com as embaixadas e, mais do que isso, fazer ações virtuais. E hoje nós estamos vivendo isso. As distâncias estão sendo muito mais encurtadas em relação da tecnologia e nós vamos pensar exatamente nesse torcedor. Portanto, o novo sócio-torcedor, que é uma urgência, ele tem que vir com o benefício, com a transparência, mas, sobretudo, o torcedor do São Paulo, ele tem que receber um relatório de que cada real que ele coloca no São Paulo vá diretamente ao futebol. Ele não quer saber da ajuda à dívida, ao estádio, à piscina, ele quer que o dinheiro vá ao futebol. E isso nós vamos estabelecer com a área financeira, com a área de futebol, um demonstrativo, um relatório bimensal de que o João da Silva, lá do Acre, se ele paga R$20 ou o Carlos aqui da capital que pague 40, ele tem que saber o que esse dinheiro, como esse dinheiro está sendo aproveitado. Tirando as questões de impostos, da gestão, etc., nós vamos ter um líquido que vai totalmente para o futebol. Porque para manter jovens valores, você tem que alinhar um novo contrato, valorizar o seu salário, valorizar profissionalmente. Isso requer investimento. E eu tenho certeza que o torcedor vai ser peça fundamental nessa transformação do São Paulo. André Hernan, TV Globo. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todos os colegas aí, feliz ano novo para todo mundo. Júlio, a última gestão do São Paulo, ela ficou marcada pela troca de treinadores a cada 6 meses. O que faz o torcedor acreditar que dessa vez vai ser diferente,
sendo que o futebol brasileiro ele tem essa cultura resultadista de que a cada insucesso você troca de treinador. O que faz o torcedor acreditar que essa gestão agora vai ser diferente com o Fernando Diniz? André, bom dia, prazer falar com você. É aquilo que eu falei, é filosofia. O futebol moderno não aceita mais aquele dirigente que assume o jogador como filho, que é paternalista. Hoje é ciência, hoje é procedimento, é filosofia. Então nós vamos estabelecer uma filosofia de padrão de jogo, de identidade que está acontecendo. E esse é o nosso grande garantidor de que o técnico terá permanência. Claro, tem questões de mercado. Os técnicos às vezes deixam os clubes. Não são só os clubes que deixam os técnicos. E acontece isso no futebol, no mercado, mas nós, outro dia, conversando com o pessoal do futebol, o Muricy disse, podemos até trabalhar a formação de técnicos. Veja, o Muricy foi auxiliar do Telê, foi um grande técnico do São Paulo, hoje está numa outra função. Quem sabe nós podemos trabalhar na formação de técnicos futuros que tem uma escola dentro do São Paulo. Se o São Paulo definiu que a nossa filosofia é ofensiva, é buscando o jogo, é com renovação de garotos da base, com o perfil de jogadores mais experientes, mesclando também os ídolos, por que não formarmos técnicos dentro da casa? O Muricy é um grande case que nós temos, né? Foi auxiliar do Tele Santana, assumiu esse trabalho por muito tempo e foi o técnico que foi. Né? Então o resultadismo, como se fala, ele atrapalha muito e faz com que a emoção supere a razão. Então nós temos aqui hoje uma base profissional em que a razão tem que superar a emoção. É claro que quando você perde uma desclassificação no mata-mata, todo mundo fica muito chateado. Eu perco o sono, todos nós aqui discutimos isso, perdemos o sono. Mas é no dia seguinte que você tem que ter um pouco mais de serenidade, conversar com mais parceiros e trabalhar na filosofia. Não existe a pessoa mais importante do que a instituição. Precisamos trabalhar em filosofia, processos e procedimentos. Portanto, André, é assim que nós vamos fazer com que homens como o Fernando Diniz, como foi o Muricy, tenham uma longevidade maior, porque é bom para o clube. Imagine, você sai de um técnico como, vou dar exemplos, Osório, aí vem o Bausa, vem o Aguirre, depois vem o Jardine. São filosofias diferentes. Como é que fica o jogador nessa conta? Como é que ele treina? Como é que ele vai entender a proposta de jogo? Né? Como ele vai formular a jogada? Isso tudo passa por uma identidade, um DNA que o São Paulo está conseguindo retomar. Que foi o DNA, se você olha lá para trás, antes do Telê, do Cilinho, né? Maravilhoso, depois do Telê, entre outros. Eu acho que é esse o caminho para que a gente consiga não segurar o técnico por simpatia, não segurar o técnico pelo carisma, mas pelo procedimento, pela filosofia integrada. Portanto, hoje, o futebol do São Paulo eu chamo de futebol integrado, entre base, Cotia e Barra Funda, e também integrado na filosofia entre diretoria de futebol, staff da comissão técnica, todos eles, e a nossa presidência e a nossa gestão. É isso que nós vamos trabalhar, e essa é a melhor forma de manter um profissional. E o torcedor entender, né, como está entendendo. Olha, o São Paulo tem uma filosofia, leva tempo, se a gente chegar várias vezes nas competições, nas fases decisivas, as nossas chances aumentam de ganhar um campeonato. E ter serenidade. Repito, a eleição acabou, eu não cheguei aqui para mudar tudo, eu cheguei aqui para mudar o que eu acho que tem que mudar. Mais importante que mudar pessoas é mudar filosofia, é mudar processo, mas ter comprometimento de cada profissional. O profissional, que eu digo, todos nós, e também os abnegados, não adianta só ficar triste quando perde. Ele tem que dizer o seguinte, o que eu fiz para que esse resultado não tenha logrado êxito? Essa é a questão, e nós vamos fazer uma imersão com todos os colaboradores, talvez num fim de semana, onde nós vamos sair pactuados, área a área, futebol financeiro, marketing administrativo, e vamos fazer com que o São Paulo se comprometa num futuro mais equilibrado. Mas sem loucura, sem fazer qualquer tipo de responsabilidade que comprometa o futuro do São Paulo. Nós temos esta responsabilidade que foi noticiada pelas urnas, de profissionalizar o São Paulo e agir de acordo com o que os mandamentos empresariais corporativos determinam. Roberto Tomé, TV Record. Boa tarde, Júlio. Parabéns pela eleição, sucesso aí na sua gestão. Em função dos fracassos recentes aí do São Paulo e do longo jejum de títulos,
o meio que permeia aí o futebol já considera que é uma obrigação o São Paulo conquistar o Campeonato Brasileiro. Nesse contexto, você acha que é isso mesmo? E como o São Paulo deve lidar com essa pressão aí que a torcida vai colocar em cima do time? Tomé, meu abraço, meu ex-colega de televisão, né? Já tenho saudades dos amigos de lá e o Tomé é um grande profissional. Olha, Tomé, veja bem, a obrigação é trabalhar bem, é se dedicar, é vestir a camisa com honra. O resultado, às vezes vem, às vezes não vem. Claro que há uma pressão de títulos. Há 12 anos nós não ganhamos um campeonato. Essa pressão existe de fora para dentro do torcedor, é legítima. Mas dentro daqui da nossa gestão, o que nós queremos é um time comprometido com mentalidade vencedora. O resultado pode vir, né? Deve vir. Tomara que venha, mas ele não pode ser vinculado a numa pressão específica. Olha, tem que ganhar esse, tem que ganhar aquele campeonato. Não, ele tem que ganhar todos os jogos que nós entramos em campo. Essa é a pressão que nós temos que ter. Fazer o nosso trabalho para ganhar. E jogo é jogo, você ganha, você perde. A Copa do Brasil agora, nós fizemos um grande jogo em Porto Alegre e aqui nós não conseguimos encaixar o nosso jogo e perdemos a classificação. Nós não perdemos o jogo aqui, né? Perdemos o jogo lá e perdemos a classificação. Mas eu entendo, Tomé, que é legítima a pressão, a angústia do torcedor, que é a nossa também. Mas a pressão é no trabalho, é no dia a dia, porque o jogo é o resultado do dia a dia. Não só do treino, é da gestão, é do relacionamento, é da composição, orçamento versus time competitivo. Se isso for bem feito, a chance de dar certo dentro do campo é maior. Luiz Oliveira, TV Bandeirantes. Oi, Casares, boa tarde. Uma boa sorte na sua gestão, um bom ano também para você. Ao longo dessa entrevista, você falou diversas vezes sobre o quanto a responsabilidade financeira é uma prioridade na sua gestão, né? E nos últimos anos, o São Paulo investiu muito, inclusive para montar o atual elenco. Comprou direitos econômicos altos de alguns jogadores, alguns salários altos também o clube tem que bancar, como do Juan Fran, Dani Alves, o Papo, que já saiu. E agora, alguns jogadores estão com o contrato acabando. Casos do Hernanes, do Juan Fran, do Reinaldo, o Brenner mais para frente. Sei que você já falou bastante sobre o olhar para a base também, mas como manter a base do atual elenco e se reforçar sem prejudicar a parte financeira? Essa é uma equação que tem que vir primeiro a sinalização da área técnica, né? O técnico, a comissão dizendo, olha, eu conto com esse jogador. Contando com esse jogador, o que nós vamos dizer é o seguinte, vamos ver se ele se encaixa na filosofia, no orçamento do São Paulo, nas condições do São Paulo. Então é uma decisão primeiro que nasce da área técnica e depois para que a gestão consiga, aí é um trabalho muito importante do CAF, dos nossos companheiros de diretoria, para que a gente consiga adequar aquela pretensão daquele jogador ou de uma futura contratação à realidade do São Paulo. Por isso que eu coloco que o orçamento e o futebol, as finanças e o futebol têm que andar de mãos dadas. Nós não podemos, em nome de uma possibilidade de um título, de uma possibilidade de uma conquista, comprometer o São Paulo para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos um time competitivo e queremos ganhar campeonato. Essa é a equação que vai fazer que o São Paulo consiga estabelecer uma folha de pagamento importante, audaciosa, de mercado, mas que não supere a razão orçamentária. E fazendo isso, nós vamos conseguir manter os valores e os jogadores que a área técnica vai indicar no futuro próximo com quem quer contar. Nós vamos estabelecer uma estratégia, um caminho, ou para renovar o contrato do jogador, que é importante, é uma preocupação que a gente precisa sempre antever, né? O jogador vai ter um contrato renovado daqui a 1 ano e meio, nós já temos que conversar agora, e é essa a nossa função. Agora, adequando. E sabe como você adequa o orçamento de forma equilibrada? É contratando melhor. Quanto mais você erra na contratação, mais você sufoca a questão orçamentária. E isso acontece. Os erros acontecem, sufoca a questão orçamentária, e esse orçamento que poderia renovar aquele jogador que é necessário, que é estratégico, que é importante, está comprometido por algumas contratações que não funcionaram. Isso acontece no futebol. Repito, o que nós queremos é diminuir o risco da contratação errada. Com isso, nós vamos ter um orçamento melhor para aplicar naqueles valores que queremos, ou na promoção da base, com os valores que são valorizados, ou nas pessoas e nos atletas que vêm do mercado.
encerramos, portanto, a coletiva do presidente Júlio Casares. Agradecemos a todos a participação, ao presidente, ao conselheiro Jaime Franco e a todos que participaram. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a todos vocês. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigada. Boa tarde. Valeu, Júlio. Um abraço. Abraço.